Essa está prejudicada já. Boa tarde, senador. Tudo bem, Silas? O plebiscito, só se fala isso no país. A realização de um plebiscito para que o povo possa escolher a fórmula da reforma política. O senhor foi o primeiro a publicamente dizer que não concordava com essa ideia. Por quê, senador? Bem, Silas, primeiro nós temos que aplaudir essa iniciativa da Presidente da República de fazer a consulta popular, de reconhecer no mundo político. Nós temos que ter nessa reforma política um referendo, quer dizer, pelo menos a aprovação da população em uma consulta, né? Nós temos dois tipos de alternativa, ou se faz o referendo ou se faz o plebiscito. Isso. Eu vejo, Silas, que se torna impossível se colocar, pelo levantamento que nós fizemos no partido, todas as questões que são abordadas em uma reforma política para a população escolher através de um plebiscito. São em torno de 30 alternativas, algumas delas são subsequentes. Vou dar um exemplo, por exemplo, se a população definir que vamos ter voto distrital, como é com os seus distritos? A quantidade de distritos. Se o distrito vai ser feito por forma geográfica ou por população. Então, são série de situações que são impossíveis de ser colocadas em uma reforma política. O argumento que me foi usado nessa reunião com a presidente é que não se colocaria tudo, só apenas uma parte. Mas que parte? Como é que eu vou chegar agora para a população? Não, você vai escolher sobre isso, mas isso você não tem direito de escolher. Você vai falar... Isso aqui nós não vamos mexer. Você só vai escolher sobre isso. O que é que vai determinar isso? Nós vemos no país político. A maioria vai escolher o que é melhor para ela. O que é que a população pode escolher? Então, esse tipo de discussão, Silas, é que nós não podemos ter mais nos dias de hoje, nas cobranças que nós estamos tendo hoje nas ruas. O país é outro. E principalmente o que é que nós não podemos fazer? Frustrar a população. Porque você, Silas, foi parlamentar. Você acha que no prazo de 90 dias nós temos condições de enviar uma proposta para o Congresso Nacional em que ele vai definir quais são os temas na Câmara primeiro. Tem que definir quais são os temas que serão objeto do plebiscito. Depois de definido na Câmara dos Deputados, tem que ir ao Senado Federal. Se define. Se for modificado, tem que voltar para a Câmara. Mas digamos que não seja, aprove. Célere. Temos que dar o tempo da televisão para explicar à população. As frentes parlamentares têm que ser constituídas. Isso. E depois ir para a defesa das suas teses. Isso. Tem que ter o tempo de televisão. Depois do tempo de televisão, tem que se ter o plebiscito, que vai custar 500 milhões de reais esse plebiscito, né? Depois do plebiscito, tem que se ir para a regulamentação novamente na Câmara dos Deputados e depois regulamentação no Senado Federal, com a possibilidade ou não de ser aprovado ou não. A última palavra ficou com o Congresso. Então, isso é impossível ser feito em 90 dias, porque nós temos que aprovar até setembro para valer nas eleições municipais. Eu digo o que é correto. A população, se você já viu algum manifestante na rua com cartaz, eu quero ter o direito de votar pelo voto distrital, eu quero ter o direito de votar agora. Isso. Eu nunca vi. Eu vi a população falando mal dos congressistas por ele não ter cumprido o seu papel de votar a reforma política, por não ter tido a competência e a seriedade de votar uma coisa tão importante para o país, como a reforma tributária, as pessoas reclamando de algumas coisas que o Congresso Nacional teve agora, a capacidade de votar, urgentemente. Acabou com a questão da PLEC 37, acordou. Mas por quê? Porque foi obrigado. Então nós não podemos mais frustrar a população. Como é que nós vamos chegar hoje, ao final, daqui a 3 meses, e não aprovar isso? E, aliás, de outro ponto de vista que eu tenho, quem precisa passar por um vestibular não é a população, não. No plebiscito, o vestibular é da população, que vai ter que escolher 100 questões aí. No referendo, quem passa por esse vestibular são o mundo político, é esse que precisa. E aprovar uma reforma que não vá ser depois recusada pela população. E a última palavra tem que ficar com a população. Quer dizer, seria um esforço muito maior do Congresso, uma dedicação maior, porque ele estaria correndo o risco de ser reprovado logo no referendo. O que é que vai acontecer com esse Congresso Nacional que nós aprovarmos uma reforma política e seja recusado? Ele fatalmente não vai ser reconduzido no próximo ano. Então, esse tipo de coisa que as pessoas têm que ter a responsabilidade. No dia de hoje, nós não podemos mais frustrar a população. O país mudou, o Congresso está mudando, nós estamos tendo respostas rápidas. Espero que esse tipo de manifestações continue na cobrança no dia a dia. Lógico que manifestações ordeiras, tem que acabar essa questão de quebra-quebra, mas nós temos que ter esse tipo, a população tem que estar agora vigilante. E isso vai se
primeiro agora o Congresso, o Executivo já deu a sua resposta, não aumentou em diversos lugares as tarifas, está se buscando agora a redução de algumas coisas. Isso está passando agora para o Judiciário, que está sendo cobrado uma maior, se julga esses problemas de corrupção no país, uma maior agilidade do Judiciário. Tenho certeza que daqui a pouco isso vai para os servidores públicos, que vão ter que dar uma boa assistência à população. Então o país como um todo está mudando, Silas. Nós não podemos agora, isso que é a maior preocupação agora com essa questão da reforma política, que é extremamente importante, é frustrar a população ao final de 90 dias, que aí ela não vai aceitar. E aí pode correr o risco também das manifestações perderem o controle. Exatamente. A frustração, né? O senhor demonstrou, o seu partido, o senhor hoje é presidente do Partido Progressista, né? O seu partido demonstrou isso, a presidente Dilma? Lógico. Até porque nós fomos ali, Cid, é lógico que era uma reunião de partidos aliados. Mas aí essa questão não é questão de quem apoia o governo, não. Isso é uma questão de Estado. Isso não é uma questão administrativa do governo federal, que a presidente sempre contou, e o PP foi o partido mais fiel que todos a presidente nos últimos tempos, nas votações no Congresso Nacional. Mas nesse momento nós temos que ver o que é correto, nós temos que ter a coragem, que muitos dos presidentes que estavam ali concordavam com o que eu estava falando, mas não tiveram a coragem de manifestar isso. Né? Essa preocupação, porque é um problema que a partir da próxima semana, quando a presidente vai encaminhar essa manifestação, deixa de ser da presidente, vai virar ao Congresso Nacional. Se isso não ocorrer, quem vai ser condenado é o Congresso Nacional. Então, por isso que nós temos que ter, no nosso Partido Progressista, manifestar essa nossa preocupação para a população, porque eu acho impossível, no prazo de 90 dias, acontecer uma reforma política através de um plebiscito. O que seria feito era começar logo a discutir e a formatar, isso na sua ideia, a formatar a reforma, se votar e se colocar no referendo. Primeira coisa, acabar com o recesso agora. A população não quer acabar o recesso agora no meio do ano, o Congresso se reunir para discutir única e exclusivamente a reforma. Eu acho que se isso acontecer no prazo de 45, 60 dias, nós fazemos uma grande reforma e depois disso o referendo, para que logo depois nós possamos valer todas essas modificações já para as eleições de 2014. O senhor não tem medo da interpretação do povo? Algumas perguntas chegando aqui. O senhor não estaria com medo, senador, do povo ditar uma reforma política que prejudicasse a perpetuação dentro do Congresso, por exemplo? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que, tanto que a população vai poder se manifestar depois disso. Eu acho que a população tem que ficar com a última palavra, né? Eu acho muito complicado ficar no Congresso Nacional, porque depois, se a população fizer uma coisa, os políticos lá que eu conheço disso, vão estar muito preocupados com a sua reeleição. A melhor forma deles voltarem a serem reeleitos no próximo ano. Essa que eu acho a minha grande preocupação. As classes seriam chamadas para discutir antes do referendo com os deputados? Pergunta o telespectador. Então, o que tem que haver é a mobilização das classes dentro da reforma, da discussão da reforma política. Isso que tem que acontecer. Se vão ter participação. Lógico, tem que haver. Olha, se tem uma coisa que nós temos que nos orgulhar nos últimos tempos, Silas, aqui, é a participação do nosso presidente nacional da OAB, Dr. Marcos Vinícius. É um homem que até na reunião lá com a presidente foi, por todos os partidos, elogiar a atuação do Dr. Marcos Vinícius. Então a OAB, as entidades de classe têm que participar ativamente. Em especial a OAB, que está produzindo a sua reforma. O Marcos tem feito um papel brilhante. Nós temos que aplaudir e nos orgulhar do papel do nosso presidente da OAB nacional. De certa forma, a questão de uma constituinte extraordinária, essa me parece que já fugiu da ideia. Né? Até porque ela é impossível. Você não, ao fazer uma constituinte, ela não pode ser específica. A constituinte ela só não pode mexer nas causas pétreas. Então não tem como você dizer, a Constituinte ela pode ser formada, mas ela vai mexer no que ela quiser, ela não pode mexer só na reforma política. Ela é impossível, isso é inviável. Olha, vamos ver a matéria, na repercussão, inclusive no judiciário, sobre essa discussão que ainda existe no país, a realização de um plebiscito ou de um referendo. Por favor, me mostre aí. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, assina mais uma vez com a possibilidade da realização de um plebiscito para tratar da reforma política. Ontem recebeu o apoio da bancada governista e já existe a possibilidade para a convocação da consulta até terça-feira da semana que vem. Acho que um plebiscito aprovado e levado à população, à sociedade, a toque de caixa, faz com que nós vivamos um momento de maior risco ainda. Então, acho que tudo isso tem que ser bem discutido. Não há que se ter pressa para aprovar da noite para o dia o que deve ser feito. Acho que a própria sociedade pode contribuir, esses movimentos sociais em todo o país podem contribuir para que, primeiro, a gente entenda o que é que tem que ser feito e como deve ser feito.
porque se nos precipitarmos, a gente pode trazer prejuízos graves para a nação, difíceis de correção posterior e que vão se prolongar no tempo em prejuízo da própria sociedade. Juristas, juízes esperam com expectativa o anúncio da presidente sobre a nova consulta, pois não existe ainda uma posição oficial. Ainda é possível se ter uma ideia concreta do que vai acontecer, o que provoca muitas discussões e debates sobre a questão. O plebiscito é quase como uma eleição. Tem atos preparatórios para o Tribunal Superior Eleitoral organizar e preparar os tribunais regionais, que por sua vez vai preparar os juízes eleitorais para colher essa votação. Eu quero crer que num prazo tão exíguo, tão curto como o que você está me informando, é absolutamente impossível. A convocação imediata, tudo bem, né? Que a convocação é um ato verbal ou um ato documental que é só assinar esse documento, né? Agora, a realização do plebiscito é que me parece completamente inoportuna para essa eleição que se aproxima, porque precisa toda uma estrutura de uma eleição para fazer um plebiscito. Evidentemente que tendo alguns meses para a preparação, mas é possível se fazer, acredito eu, até este ano. Evidentemente que recebendo a Justiça Eleitoral os recursos suficientes para, porque envolve gastos. Mas é uma eleição simples, é escolher 2, 3, 4 questões para responder, então é perfeitamente capaz. A Justiça Eleitoral tem condições, sim, nós como na condição de juiz eleitoral da 97ª zona e respondendo pela 2ª zona, acredito que sim, que a Justiça Eleitoral ela é extremamente preparada, tem servidores em quantidade pequena, porém também habilitados, acredito que poderemos fazer sim. Então, o senador divergem aí, né? Falam em recursos e o último magistrado a falar, nós vamos decidir 2 ou 3 itens. Não é tão simples assim, né? No levantamento nós fizemos são 30. São 30 itens, né? 30 alternativas. Então, você viu, é impossível no prazo de 90 dias que nós fazemos. O plebiscito já vai dar um tempo aí, no mínimo de 60 dias. Como é que isso vai dar tempo? Então, nós não podemos enganar a população. Nós temos que ter seriedade, a reforma tem que ser bem feita. Mas nesse momento de manifestação, a grande parte da classe política está com medo de levar esse diálogo com a população. Mas nós temos que ter seriedade. Nós não podemos fazer uma coisa mal feita. É como fazer uma casa. Se ela for feita mal feita, ela cai. Nós temos que fazer ela bem feita, bem cuidada. Nós temos que fazer uma coisa com responsabilidade para que a gente não possa depois, daqui a 1 ano, 2 anos, ter que fazer uma outra. Né? Nós temos que assumir o ônus, eu assumo, fui deputado federal por muito tempo, senador da República, nós não fomos capazes de fazer uma reforma política como deveríamos ter feito, eu tenho lutado, eu sempre disse, já disse até no seu programa, enquanto a gente fosse discutir reforma política para a próxima eleição, ela nunca ia acontecer naquela época. Agora estamos vivendo um momento diferente, a população quer para a próxima eleição. Nós temos que ter agora a responsabilidade, e nós não tínhamos nunca essa pressão que nós tivemos. E foi agora salutar a população, nos pressionando e vigilante para que o Congresso Nacional dê essa resposta o mais rapidamente possível. O senhor acredita que essa semana a presidente possa definir aí o que ela enviará ao Congresso? Ela me disse que na segunda ou na terça-feira vai mandar a sugestão desse plebiscito. Eu espero que o Congresso Nacional analise. E se caso, como que eu acho que vai acontecer, fique bem demonstrado que não tem tempo em 90 dias, se passe para o que eu defendo, que é votar a reforma e se fazer um referendo no país. A imagem do Congresso hoje ela é delicada e todo cuidado é pouco. Votaram a PEC 37, quer dizer, decidiram sobre a PEC 37 quando tinham jogado de lado, já votaram no próprio Senado a questão da corrupção ser um crime hediondo. Por que não faziam? Não fizeram por quê? Por que estão fazendo, senador? É a pergunta que o povo faz hoje. Dava para fazer, tanto é que estão fazendo. É lógico, também concordo. Por isso que aconteceu as manifestações, Cida. Não estou tirando o ônus do Congresso Nacional. Eu acho que agora a gente está dando a resposta. Isso aí a população não pode dizer. O Congresso está respondendo. E se teve de todos os poderes que respondeu rapidamente foi o Congresso Nacional. Até muito mais que o Executivo que o Judiciário. Mas nós temos que trabalhar juntos para que a gente possa fazer um novo tipo de país que amanheceu depois daquelas manifestações que se iniciaram em São Paulo, se alastraram pelo país, nós estamos vivendo atualmente. Um novo Brasil, o senhor acredita nisso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida que vai se modificar tudo. Modificar a forma de nos relacionarmos. É lógico que desde que eu iniciei a minha vida pública, a sociedade vem fazendo manifestações, mas não tão rapidamente como aconteceu agora, que é uma coisa salutar, que nós temos que aplaudir
E que nós temos que os políticos brasileiros que não se adequarem a esse novo momento, fatalmente serão eliminados no próximo ano. Eu não tenho como evitar de falar de política partidária, senador. O Partido Progressista ainda aguarda Silvio Mendes para os seus quadros? Não tenho dúvida. Nós estamos nesse processo de construção de uma grande alternativa para o nosso Estado. Temos aglutinado uma quantidade muito grande de lideranças que querem se envolver nisso, pessoas que não são políticas também querendo se envolver nesse processo. Eu acho que o Silvio está sendo conduzindo muito bem essa possibilidade dele sair do seu partido. O próprio partido, PSDB, majoritariamente hoje, pelas declarações da sua liderança, acha que esse é o melhor caminho. Então, esse processo está sendo muito bem construído. Nós temos o prazo até setembro, um prazo razoável para que a gente chegue. Eu acredito que o ideal seria em agosto para setembro, nós fazemos essa mudança, uma filiação no Partido Progressista. Nós estamos de braços abertos, acreditando muito nessa nova alternativa de nós transformarmos o destino do nosso Estado. O senhor continua com uma postura de independência, de oposição aqui a nível de Estado, mas uma postura muito ligada ao presidente Dilma, no governo federal. E não vai ser difícil se o senhor ficar de fora do palanque de Dilma aqui no Piauí, não? Não, impossível. A própria presidente, no mínimo, já nos disse, ou nós vamos ter um palanque ou 2 palanques dela aqui no país. O senhor não ficará de fora do palanque? Não. Eu tenho conversado com a presidente, conversei com o presidente Lula, com o ministro Mercadante, que é hoje o homem que coordena a política do governo federal, de reeleição da presidente Dilma. Então, nós estamos bem em sintonia. Os próprios Silvio, um dos motivos dele sair do PSDB para construir é porque no PSDB ele ficava isolado. Isso, ele vem para esse campo que pode vir apoiar a presidente Dilma. Ele pode vir apoiar o presidente? Pode. Se vier para o PP, é nesse projeto da presidente Dilma. Para vir apoiar o presidente. Vamos estar nesse projeto. Encaminhando aí, já se confirma hoje a aliança de PMDB e PSB. Esses dois estão certos. E sonham com a chegada do PT, com a indicação do PT de vice, né? Então seria o palanque da presidente Dilma aí. Olha, Silas, eu acho muito difícil isso ocorrer. Eu acho a chance do PT marchar com a gente 10 vezes maior do que estar nesse outro grupo. Pelo que eu converso com o senador Wellington, O senhor tem convicção disso? Olha, é lógico que é uma decisão de um outro partido, mas meu sentimento, eu não costumo errar. Hoje o Wellington tem muito mais aproximação comigo, com o Silvio, que representa, que com o governador Wilson Martins. É mesmo? Eu acho. O seu sempre aliado PTB ficaria onde nessa história? Embora seja outro partido? O PTB é um aliado prioritário do nosso Estado. O João Vicente tem participado de todo esse processo de construção. É um homem que está em total sintonia com o PP nesse novo momento. O Silvio poderia ser vice do Wellington ou ele é candidato a governador? Olha, Silas, nós estamos no momento não de discutir o nome, né? O nome é o melhor. Né? O nome pode ser o João Vicente, pode ser o Silvio, o Wellington, se somar, pode ser ele ou qualquer outro nome do PT. Eu acho que esse não é o momento. O momento nós fazemos um grande arco de aliança, discutirmos um projeto no nosso Estado, conseguir aquele que for capaz de liderar esse projeto da forma mais positiva, é que deve ser o candidato. Tudo bem, senador. Sucesso, vamos aguardar essa semana. A sociedade aguarda com muita ansiedade também essa decisão que envolve o Congresso e o Executivo. E tem, claro, a participação de OAB, de Judiciário, de todo mundo. O país está ansioso para isso, né? Tem que estar. Muitas participações aqui, dentre elas 500 milhões de reais não é nem a metade de um estádio, senador. Então, gasto na Copa do Mundo, poderia sim se fazer o que eu falo dessa questão do valor é que isso não pode ser jogado fora. Né? Estou falando que é lógico que isso não é impeditivo, né? Mas é um dinheiro que tem que ser bem útil, 500 milhões de reais. Eu sei que é a construção de um estádio, mas a quantidade de hospitais que dão para ser feitos, né? De escolas que podem ser feitas com 500 milhões de reais. Eu não me lembro nenhuma obra no Piauí com 500 milhões de reais, não. Tá certo, vamos aguardar então. Obrigado, senador. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Tá aí o senador que disse que o PT estaria mais próximo dele e de Silvio do que do próprio grupo do governador